Olá, sejam muito bem-vindos ao Foco, o programa de política e negócios da Open Television. O programa de hoje faz primeiro uma referência ao programa anterior, onde nós tratávamos da questão da educação. O quadro que foi pintado foi um pouco duro, um pouco terrível, mas a gente tem que ficar dentro da realidade. Senão a gente começa a viajar muito e achar que está tudo maravilhoso e na verdade não está. Só para relembrar um pouco, a gente estava falando que os três poderes estão com certo comprometimento, né? O poder executivo, eu não preciso nem mencionar, né? O que envolve o prefeito, o governador, o presidente. O legislativo, com os nossos vereadores, deputados federais, estaduais e senadores, também tem uma certa complicação. E o judiciário, depois do episódio do mensalão, mostrou para todos nós que a justiça no Brasil não tem um conceito de justiça, e sim um conceito de um grupo de regras que devem ser seguidas, não importando muito se com isso se faz justiça. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou fazendo nenhuma crítica, é simplesmente uma constatação do que está acontecendo, né? E quando a gente olha e vê que esse panorama todo está terrível, está complicado, a gente acaba tendo um certo desgosto, um certo gosto amargo na boca por questões que, para onde é que eu vou correr, né? Se a gente está comemorando 6,9% da nossa população em extrema pobreza, que são quase 14 milhões de pessoas em extrema pobreza, a gente está comemorando ter uma Copa do Mundo quando todos os outros detalhes que nós temos importantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida, nós não temos, né? A questão da saúde, a gente está tendo que importar médicos aqui com toda essa celeuma que está acontecendo em torno desse assunto. Na questão da segurança, a gente já não tem mais fronteira, porque a gente não tem mais uma força militar apta a atender as dimensões do nosso país. Isso também foi explicado no programa passado. Ou seja, a gente não tem nada, né? A gente não consegue ter educação, não consegue ter saúde, não consegue ter proteção da violência. E aí isso tudo faz com que a gente fique num panorama muito negativo. Mas a grande boa notícia é que o mundo começa a se movimentar e começa a nos ajudar. Por exemplo, na questão da internet. Nós fomos pesquisar e vimos uma série de cursos maravilhosos que hoje são dados pela internet, ou seja, aquela educação que os que têm poder querem que a gente não tenha, para que eles possam continuar dominando e nos iludindo, começa a ruir, porque via internet você começa a ter acessos a cursos fantásticos, e eu digo aqui fantásticos, é só você querer, é só uma questão de pesquisar, né? Um dos que nós separamos é da univesp.tv.cmais.com.br/justice. O endereço está escrito aqui direitinho para você dar uma olhada. Que trata, sabe do quê? De filosofia política. São aulas de um professor de Harvard, num teatro com quase 1000 alunos que perguntam, ele responde. Então, a mesma aula que essa moçada tem, você tem também na sua casa, sem gastar R$1. Gente, isso é maravilhoso. E eu estou citando só um exemplo. E essa questão da educação vai fazer a grande diferença. Agora, como tudo, você tem que querer. Você tem que querer e para querer você tem que acessar isso. Você não está pagando nada. É mais ou menos como o voto, né? Muita gente reclama, todo mundo reclama. Só que quando chega na hora das eleições, as pessoas fazem vista grossa para uma série de coisas. Você sabe que determinado político está envolvido em escândalos, mas você vota nele. E depois você vai pedir o quê? Aí não tem como, né? Você vai querer o quê? Você sabe que determinado político é parte integrante de um grupo que faz questões complicadas e tudo. Você vai querer o quê? Quer dizer, então não dá para ser a favor de uma coisa e logo em seguida ser contra. Você tem que querer ficar bem. Não custa nada, é uma questão de posição, de postura, de opinião, né? A gente infelizmente trata de assuntos aqui um pouco duros com a questão da política. Eu prometo que no próximo programa a gente volta um pouco a falar de negócios. Mas falando de política ainda, veja como são as coisas, né? Há muitos anos atrás, a justiça brasileira pediu que bloqueasse dinheiro, 28 milhões de dólares, na Suíça, de alguns integrantes de um determinado escândalo.
Como sempre, porque já virou moda e uma vez alguém tentou isso e funcionou, as pessoas negaram. Desde a época do Paulo Salim Maluf, que ele nega, já virou até uma piada, é até engraçado, né? Porque está em lista de FBI, a justiça suíça, a justiça americana citando o cara, e quando o jornalista brasileiro vai entrevistar ele, ele fala, não, eu não tenho conta. Ele está chamando todo mundo de palhaço, de idiota, desculpa os palhaços que eu tenho no meu coração, mas de idiotas, né? Então isso acabou fazendo uma escola, então as pessoas fazem isso. Essa turma que está envolvida nesse escândalo dos 28 milhões, que só voltou à tona porque a justiça suíça olhou e comunicou à justiça brasileira o seguinte, olha, ou vocês andam com isso direito, ou nós vamos ter que devolver esse dinheiro para quem já era dele. Ou seja, a justiça brasileira tomou um puxão de orelha da justiça suíça porque está demorando demais, mais de 10 anos para vocês decidirem algo. Aí o que acontece? Quem disse que não tem conta entra na justiça suíça contra a justiça suíça para que ela não libere o dinheiro para o Brasil. Mas se ele não tem conta, por que ele entra na justiça para que a justiça suíça não libere o dinheiro? Gente, a gente aceitar isso é assumir uma total e completa ignorância. A gente não deve fazer isso. A gente vai dar uma pausa aqui e volta já para o próximo intervalo, depois desse intervalo agora, para continuar conversando um pouquinho mais. É rapidinho.